Você mudaria a forma de pagar impostos da sua empresa se isso pudesse aumentar suas vendas? Essa é exatamente a decisão que milhares de empresas terão que tomar com a reforma tributária. Mas existe um detalhe importante: escolher o chamado regime híbrido pode ser uma excelente estratégia para algumas empresas e um grande prejuízo para outras. Por isso, antes de fazer essa escolha, você precisa entender como ela funciona. A reforma tributária criou uma possibilidade inédita para empresas do Simples Nacional. Elas poderão continuar no Simples para tributos aí como o imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária, mas optar por recolher o IBS e a CBS pelo regime regular. É o que o mercado passou a chamar de regime híbrido. Na prática, isso permite que a empresa aproveite aí os créditos integrais nas compras e também transfira créditos integrais para seus clientes. Essa característica pode fazer toda a diferença para as empresas que vendem para outras empresas. Imagina uma indústria comprando matéria-prima, ou um distribuidor adquirindo mercadoria, ou até uma empresa contratando serviços. Esses clientes vão comprar não apenas por preço, eles também analisarão quanto de crédito tributário eles vão poder aproveitar. Se o seu concorrente gera crédito integral e você não, existe uma chance real aí de perder competitividade. É justamente para resolver esse problema que nasceu o regime híbrido, mas essa decisão não poderá ser tomada a qualquer momento. A legislação prevê 2 janelas por ano. A principal acontece durante o mês de setembro e ela vai produzir efeitos a partir de janeiro do ano seguinte. A segunda ocorre em março e produzirá efeitos a partir de julho. Fora desse período, não vai ser possível mudar de modalidade. Um outro detalhe importante é que ninguém será obrigado a renovar essa escolha todos os anos. Quem permanecer no Simples Puro continua automaticamente nesse modelo. Quem optar pelo regime híbrido também permanecerá nele até que solicite uma mudança. Isso reduz aí burocracia e evita procedimentos desnecessários, mas existe uma flexibilidade interessante. Se a empresa optar pelo regime híbrido em setembro, e depois de fazer todos os cálculos aí perceber que essa escolha não é vantajosa, ela poderá cancelar essa opção até o final de novembro. Esse prazo foi pensado justamente porque algumas definições importantes da CBS deverão estar disponíveis só nesse período, permitindo aí uma análise mais precisa. Agora vem um maior alerta. Esse será um dos principais pontos de atenção para empresários e contadores, que é o estoque. Imagine uma empresa que passou anos comprando mercadorias no Simples Nacional Puro. Durante esse período, ela não acumulou crédito de IBS e de CBS. Depois, ela vai e decide migrar para o regime híbrido. Quando ela vender aquele estoque antigo, ela vai precisar recolher os novos tributos normalmente. Só que ela não terá os créditos das compras para poder compensar esse pagamento. Dependendo aí do volume, do estoque, isso pode representar um impacto financeiro muito significativo. Por isso, essa decisão nunca deve ser tomada apenas olhando para a alíquota. É preciso analisar toda a operação da empresa. Outro aspecto importante é a complexidade. No regime híbrido, a empresa continuará utilizando o Simples Nacional para parte dos tributos. Ao mesmo tempo, fará uma apuração específica do IBS e da CBS, pelo regime regular. Então, na prática, serão 2 controles tributários convivendo ao mesmo tempo. Isso exige processos mais organizados, sistemas preparados e um acompanhamento contábil ainda mais próximo. Existe também uma regra criada para poder evitar fraudes. Imagina aí uma empresa entrando no regime híbrido apenas para poder comprar grandes volumes de mercadoria e poder acumular créditos tributários. E aí logo depois ela volta para o Simples Puro para poder vender pagando menos impostos. Então, para poder impedir esse tipo de planejamento abusivo, a legislação criou restrições ao ressarcimento dos créditos e o próprio retorno para o regime puro em determinadas situações. O objetivo é garantir que o regime híbrido seja utilizado como ferramenta de competitividade e não como um mecanismo para poder gerar vantagens indevidas. Um outro detalhe importante: mesmo que a sua opção pelo Simples Nacional ainda esteja pendente de aprovação por causa de alguma dívida, a escolha pelo regime híbrido deve ser feita dentro da janela prevista. Se depois a empresa regularizar a pendência, o sistema já aproveita automaticamente a opção já registrada. Quem perder a janela
poderá ter que esperar até a próxima oportunidade. E vale lembrar, essas regras não se aplicam ao MEI. O microempreendedor individual continuará utilizando seu regime próprio. Se desejar utilizar o regime híbrido, primeiro ele precisa deixar de ser MEI e passar para a categoria de microempresa. No final das contas, a grande pergunta não será qual o imposto é menor? A pergunta correta será qual modelo tributário torna minha empresa mais competitiva? Essa resposta depende do seu tipo de cliente, da sua margem, do seu estoque, da sua cadeia de fornecedores e da estratégia do seu negócio. No final das contas, a grande pergunta não será qual imposto é menor? A pergunta correta será qual modelo tributário torna minha empresa mais competitiva? Essa resposta depende do seu tipo de cliente, da sua margem, do seu estoque, da sua cadeia de fornecedores e da estratégia do seu negócio. E é justamente por isso que a reforma tributária exigirá muito mais planejamento do que simplesmente escolher um regime de tributação. Se você quer entender todas essas mudanças antes que elas impactem sua empresa, inscreva-se no canal e acompanhe essa série. Aqui você aprende a reforma tributária de uma forma prática, objetiva e voltada para quem empreende.